Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estamos começando nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre 30 verbos bastante básicos que estão lá no material e também estão lá no aplicativo caso vocês queiram praticar, memorizar, né? Então, para quem realmente está começando, pegando aula por aula aqui do nosso curso, vale bastante a pena dar uma checada tanto no material quanto lá no nosso aplicativo. Também gostaria, claro, de deixar aí um pedido especial se você gosta do nosso conteúdo, se você está realmente envolvido com inglês ou com outros idiomas aqui no nosso canal, sempre deixe o seu joinha aí, né? O seu comentário também vai ajudar a gente bastante e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre 30 verbos e eu vou explicar um pouquinho sobre algumas pronúncias, sobre o que é um verbo frasal e assim por diante. Então, essa explicação é bacana porque muitas vezes a gente entende como é que o verbo funciona de uma maneira geral, mas com estes 30 verbos a gente vai ter uma explicação um pouquinho mais específica de cada um. Não é nada tão complexo, mas ao mesmo tempo pode ajudar bastante. São explicações que a gente não encontra por aí. Então vamos lá! Então aqui são 30 verbos que começamos e tem o motivo de escolhermos esses 30 verbos são dois. Eles são verbos bem básicos e também são verbos que são que a gente usa bastante no nosso dia a dia. É fácil da gente usar, por exemplo, objetos. Então nas primeiras aulas do nosso curso padrão, a gente faz muita interação real com os alunos. Então é por isso que a gente escolhe aqui esses verbos. Deixa eu só diminuir minha tela aqui. Então vou falar um pouquinho de cada um deles, o significado, e vou ler aqui alguns exemplos. Não vou ler todos porque alguns são bem fáceis, então vamos lá. Nosso primeiro verbo aqui está tudo em ordem alfabética, então claro, o primeiro verbo é o verbo to calculate. Nós colocamos aqui num primeiro momento só I, you, he, porque na verdade a conjugação é bastante simples e nós vimos, né, um pouquinho mais das conjugações, por que elas são assim. Na aula passada falamos sobre o quão importante é sempre destacar o sujeito em inglês, o que não é a mesma coisa no português, porque a conjugação no português é um pouco mais complexa e muitas vezes ela mesma já indica para a gente o sujeito, né? Então em português, desculpa, muitas vezes nós passamos batido pelo sujeito, né? Então se eu falo eu calculo ou calculo, na maioria das vezes vai meio que dar na mesma. Em inglês isso não acontece, por isso eu sou meio que obrigado a sempre mostrar o sujeito. Então vamos lá. A conjugação simples aqui, só da primeira, da segunda e da terceira pessoa do singular. I calculate, you calculate, he calculates. Lembrando, to calculate significa calcular. Colocamos aqui sempre o to porque trata-se do infinitivo, ok? Então exemplos, I calculate with you, eu calculo com você, he calculates well, ele calcula bem. Então muitas pessoas olham os exemplos e pensam, por exemplo, no passado, isso é comum, mas aqui está tudo no presente por enquanto, tá bom, gente? Uma coisa bastante importante é que esses exemplos eles vão demonstrar para a gente como os verbos funcionam, tá? Por que isso é importante? Vamos lá. Isso é bastante importante porque muitos verbos simplesmente não funcionam do mesmo jeito que em português. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, as preposições, né? Quando eu tenho o verbo gostar e quando eu tenho o verbo amar, por exemplo, nós temos uma pequena diferença daquilo que a gente chama de regência verbal. O verbo gostar eu falo eu gosto de você, mas com o verbo amar eu falo eu amo você, ou seja, em um verbo eu uso o de e no outro verbo eu uso direto, não tenho nenhuma preposição. Então veja só, se a gente parar para pensar por que isso acontece, no fim das contas, é claro que a gente pode buscar uma explicação etimológica lá do passado, etc. Mas esse tipo de coisa acontece com bastante frequência e
E assim, em última instância, a explicação está no fato de que os idiomas são nada mais do que convenções, ou seja, não são o idioma ele não é uma coisa, por exemplo, baseada nas leis da física, né? Então você pega, por exemplo, a gravidade. A gravidade ela é a mesma aqui no Brasil, é a mesma nos Estados Unidos, é a mesma no Japão, né? Se você deixa um copo cair, ele vai cair aqui, vai cair lá e vai cair no Japão do mesmo jeito, né? Quando a gente fala de idiomas, não, a gente fala de pessoas, fala de comunidades que estão formando os idiomas o tempo inteiro. Então, essas inconsistências, vamos dizer assim, entre aspas, né, elas são bastante comuns, até mesmo dentro do idioma. Ou seja, se a gente para para pensar, tanto o verbo gostar quanto o verbo amar são verbos de primeira conjugação. Ou seja, eles são verbos terminados em ar. Eles também guardam um significado meio parecido, né? Então, gostar e amar, eles são similares de certa maneira. No entanto, a regência verbal deles é distinta. E aí sempre vai ter aquele que vai dizer assim, nossa professor, mas é porque um é verbo transitivo direto e o outro é verbo transitivo indireto. Mas essa categorização ela é sempre feita a posteriori, ou seja, nós olhamos como é que as pessoas usam o verbo e categorizamos eles de tal maneira. E não o contrário, não foi ninguém que chegou e viu uma lei objetiva e falou assim, não, o gostar tem que ter preposição, ou o amar não pode ter preposição. Não foi isso que aconteceu, é simplesmente o uso comum. Então, veja só, se em português, imagine que você vai ensinar o português para algum estrangeiro. Pode ser um pouco complexo explicar por que o gostar usa a preposição e o amar não. Então, no final das contas, você vai simplesmente dizer, olha, é assim mesmo e vamos aceitar como o idioma como ele é, né? Então, mesmo se dentro do português nós temos essas contradições, imagine você do português para o alemão, do português para o espanhol, do português para o inglês e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, com essa consideração que é muito importante, esses exemplos eles são importantes por mostrar, portanto, como o verbo é utilizado. Então, existem vários verbos que usam uma preposição e outros verbos que não usam uma preposição, e a gente simplesmente tem que estar acostumado com isso, sem fazer o quê? Tem certas coisas a gente vai aprender a regra, vai entender como é que funciona, mas outras coisas a gente só vai simplesmente seguir o que é comum, simplesmente vai ter que entender qual que é o conceito, qual que é a tendência e não tem muita saída, ok? Então, vamos continuar aqui com o próximo verbo, que é o verbo to catch. Aqui a única coisa é a pronúncia, né? I catch, you catch, he catches, né? Muitas pessoas falam cats, ou catches, ou enfim, é catches. Então, é como se tivesse mesmo um T, né? Aliás, tem o T, mas eu preciso pronunciá-lo de uma maneira bastante clara para não falar qualquer outra coisa, tá? Então, o verbo to catch é o verbo pegar, apanhar alguma coisa, tá? Depois nós temos o verbo to choose. Então, I choose, you choose, he chooses. Não é porque tem S que eu não vou colocar de novo aqui no he, né, na terceira pessoa. Então, to choose é o verbo escolher. Lembrando que tudo isso aqui está no material, vocês tenham acesso aqui pelos links que a gente deixa aqui disponíveis. E também tem para você praticar lá no curso, no nosso curso, no aplicativo Memrise, ok? Próximo verbo que nós temos é o verbo to close. I close, you close, he closes, é o verbo fechar. Depois o verbo to come. I come, you come, he comes, é o verbo vir. E aí a gente chega a um verbo bastante interessante, que é o nosso primeiro verbo frasal. E aí, claro, eu tenho que explicar o que é neste verbo frasal. O verbo frasal, ele não é nada mais, nada menos que esses verbos que são compostos por mais de uma palavra.
Então eu tenho o verbo to come aqui na raiz, né? Então a raiz na verdade é o mesmo do verbo anterior, que é o verbo to come. Então mais um complemento, tá? Então o que torna um verbo frasal? O que torna um verbo frasal, além, é claro, dessa palavra adicional, é que esses dois elementos estão constantemente juntos, né? Ou seja, to come back é uma coisa bastante comum de se falar, e também existe uma mudança no sentido. Às vezes a mudança é só uma mudança de intensidade, né, no verbo, tipo to swallow e swallow down, né? Tem algumas coisas que funcionam assim. Mas no caso do verbo to come back, não. To come back ele faz, né, uma mudança bastante acentuada no sentido do verbo to come, porque o verbo to come é vir e o verbo to come back é voltar. Tá? Então vamos lá. A conjugação dele, por ser um verbo frasal, funciona assim, gente. Ó, I come back, you come back, he comes back. Né? Ou seja, eu não falo comes backs. Não. E geralmente eu pergunto para os meus alunos, será que existe, por exemplo, verbo frasal em português? E a resposta é sim, existe. Tá? Os verbos, alguns exemplos de verbo, ou melhor, um exemplo de verbo frasal que é muito comum, é o verbo prestar atenção. Então você vê, prestar tem um sentido. Quando a gente coloca prestar atenção, ele ganha outro sentido. São duas palavras, são dois termos que são muito comumente colocados juntos, ou seja, prestar é muito comumente colocado com atenção e atenção também muda o sentido do verbo. É interessante a gente lembrar disso, por quê? Porque é interessante a gente lembrar disso porque faz a gente deixar na cabeça, né, faz a gente lembrar que a gente não conjuga o complemento, tá bom, gente? A gente não vai conjugar o atenção em português, né? Eu não falo eu presto atenciono, tu prestas atencionas, né? A gente não faz nada disso. E é a mesma coisa em inglês. Eu não vou falar he comes back, né? Eu só falo he comes back, tá bom? Lembrando, estudem depois também esses exemplos com calma. Se tiver dúvida, manda aqui no comentário que a gente responde. O próximo verbo é o verbo to cut, então atenção com a pronúncia, outra coisa bastante importante da gente entender, e eu falo muito nas primeiras aulas, sobre as pronúncias do inglês. Né? O inglês é um idioma extremamente irregular na sua escrita, na sua leitura. Né? Então, com muita constância, eu tenho uma palavra que é escrita de maneira igual, né? Ou seja, a gente chama de palavra homógrafa, mas ela é heterófona, ou seja, apesar de ser escrita de uma maneira igual, muitas vezes ela é falada de maneira diferente e vice-versa, tá bom, gente? Tem coisa que a gente escreve diferente e fala a mesma coisa. E isso realmente é um pouco bagunçado em inglês e, assim, não tem muito o que fazer além da prática mesmo, né? É claro que tem algumas dicas, algumas tendências, como sempre, mas a prática é o caminho mais seguro para isso, tá? Não dá para, mesmo entendendo algumas tendências de pronúncia, não é nada garantido. Lembrando que lá no aplicativo também tem a pronúncia para vocês. Então, quando vocês forem fazer, né, o verbo to cut, vai estar lá o áudio para vocês também, ok? Então, o verbo to cut é o verbo cortar. I cut, you cut, he cuts, né? Depois temos o verbo to erase. I erase, you erase, he erases. Aqui também é uma coisa interessante para a gente praticar a pronúncia, né? Então, muitos alunos têm um pouquinho de problema para falar o erase, né? Minha dica é... Opa, tinha esquecido de colocar aqui. Minha dica é, fale no começo meio que separadinho mesmo, tá? Você fala o I e depois você coloca o raise, né? Tem muita gente que não consegue falar os dois juntos, não tem problema, gente. Isso daqui é uma coisa mecânica, você precisa ouvir várias vezes, tentar repetir e vai falando devagarinho, vai dividindo. I, raise,
erase. Quando você vir, já está falando erase, 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 de uma maneira bem melhor, tá? Então, esse tipo de coisa que enrola um pouco a língua e são sons que não temos em português, ou combinações que não temos em português, elas podem ser difíceis, porém, uma vez que você domina, você nunca mais vai precisar de ajuda para isso, né? Ou seja, se eu não sei falar erase e depois eu aprendo, você não vai desaprender. Não é como, por exemplo, o vocabulário que às vezes você precisa revisar e reforçar, né? Então, quando você domina esse sonzinho, você pode ficar despreocupado. Então, parece um desafio muito grande, é como fazer a pestana no violão, né? Quem toca violão sabe que no começo é sempre um terror fazer pestana, porém depois fica uma coisa absurdamente natural, né? Então, o verbo to erase é o verbo apagar. Conjugação I erase, you erase, he erases, ok? Próximo verbo é o verbo to forget. I forget, you forget, he forgets, né? É o verbo esquecer. E aqui depois, seguindo, nós temos mais dois verbos frasais, que é o verbo to get into e o verbo to get out. Então, o mesmo raciocínio. I get into, you get into, he gets into. I get out, you get out, he gets out. Só que aqui eu vou ler os exemplos, né, neste caso, para explicar de novo como é que é o uso na prática, tá? Então, we get into the classroom é nós entramos na sala de aula. Veja, eu não coloco, por exemplo, we get into in. Eu não coloco we get into in, eu só coloco we get into the classroom. Eu coloco de maneira direta. Tá bom? We get into the classroom. E por que isso? Porque no fundo esse into ele já é a junção de in mais to. Então deixa eu só dar um zoom aqui. Ele já é a junção de in mais to. Então o in ele já dá a ideia de dentro, né? Uma coisa assim tipo, sei lá, né? De entrar, etc. E o to, ele é o para, entre aspas, né? Tradução assim nunca é exata, mas... Então, não falamos, por exemplo, we get into in the classroom, porque na verdade o in já está aqui, tá bom? Então, we get into the classroom, a gente usa direto. Toto gets into the house, a mesma ideia, não vou falar Toto gets into in the house. É um vício muito comum que os brasileiros têm de colocar o in de novo aqui no caso do to get into. Tá bom? Não tem nada, ele vai ser usado de maneira direta, ok? Ao contrário do verbo to get out, porque eu falo they get out with you, ok? Porque eles ou elas saem com você. E Peter get out of the class. Então aqui não, aqui eu tenho que colocar o of neste caso, porque se você está saindo de algum lugar, então você está getting out of, né? Então I get out off, you get out of, etc, etc, etc. Quando você está saindo de algum lugar. Então, uma coisa é eu falar, olha, eu saio com você. Então, I get out with you. Então, beleza. Agora, quando eu falo, eu saio da casa, I get out of the house. Então, fica aí diferente, tá bom? Próximo verbo é o verbo to give, né? I give, you give, he gives. É o verbo dar. Não tem nada... tão diferente para falar sobre ele. Talvez a única diferença é que ele também é usado como português. Eu posso dizer, por exemplo, I give you the newspaper, que significa que eu te dou o jornal, mas eu posso fazer uma inversão de ordem aí também. Eu posso falar, por exemplo, I give the newspaper to you. Eu posso usar a forma com preposição ou sem preposição, não tem problema algum. Tá bom? Então posso usar as duas formas aí sem problemas, tá? Então é o verbo dar, né? Próximo verbo é o verbo to know. I know, you know, he knows. Ele tem dois significados, as pessoas muitas vezes esquecem, né? Então o verbo to know é o verbo conhecer ou saber, ele serve para os dois. Em inglês não vai ter muita diferença. Apesar de que, em alguns outros casos, o que é o conhecer para nós vai ser outro verbo em inglês. Mas, de novo, a priori não vamos complicar muitas coisas, né? Então, to know, conhecer ou saber, tá bom?
Então aqui os exemplos, I know you, eu conheço você, e o segundo exemplo, I know the lesson, ou seja, eu conheço ou eu sei a lição, ok? Próximo verbo é o verbo to measure, né? I measure, you measure, he measures, é o verbo medir, né? Se escreve assim dessa maneira, mas a gente fala measure mesmo, engraçado, né, a pronúncia, mas é isso mesmo. E finalmente o verbo to open, I open, you open, he opens, que é o verbo abrir. Lembrando, mais uma vez, todos esses verbos estão lá no aplicativo para vocês e, enfim. Bom, eu vou cortar este vídeo aqui, vou fazer então esses 30 verbos em duas partes, tá? Então, essa é a primeira parte e depois eu vou dar explicação sobre alguns outros verbos restantes aí. Então, não se esqueça de fazer as lições, dê uma olhadinha na apostila. Se tiver dúvidas, perguntas ou aforismos para compartilhar, deixa aqui nos comentários. Também é legal se você puder se inscrever, né, para acompanhar a gente, para acompanhar o nosso conteúdo. E deixa aí seu joinha, porque a gente está fazendo aí, liberando um material bastante legal, fazendo aqui, né, o possível de maneira totalmente gratuita aí para vocês, tá bom? É isso aí. Então, daqui a pouco sai também a segunda parte. Valeu!